Olá, estamos de volta aqui para resolver questões do concurso da Cerbro de 2021. Hoje, para o cargo analista com foco em ciência de dados, que cai no concurso deste ano como tópicos avançados. E nós vamos responder questões relacionadas à orientação objeto, ao nosso amigo Java. E mais uma vez, antes da gente ir para a apresentação e para a demonstração de onde está o link da prova, vai estar e o gabarito vai estar no descritivo desse vídeo. Eu quero agradecer os 51, uma boa ideia, inscritos no canal. Afinal, aos poucos a gente está crescendo. Então, a prova, as questões que nós vamos resolver no vídeo de hoje são desta prova de 2021. A especialização, né, o analista de TI, mais voltado à ciência de dados. E quais questões nós vamos resolver? As questões de conhecimentos específicos. As primeiras eu vou trabalhar depois, porque eu tenho que preparar um bom conteúdo, não tem como isentar o meu conhecimento, o meu conhecimento e direto e resolvendo, até mesmo porque eu preciso deixar muito claro os conhecimentos para vocês aqui, porque são vários conhecimentos de inteligência artificial e ciência de dados em si que envolvem essas primeiras questões, tá? Nós vamos responder essas quatro questões aqui, com linguagem de programação diferente. Tá? Responder e justificar pelo conceito. Então vamos à própria apresentação. Então, temos aí as questões, nós vamos resolver duas questões relacionadas ao Java, tá? Como linguagem de programação. E quais são os conceitos que a gente vai ver sobre essa linguagem de programação? Basicamente dois. Dois conceitos, um de uma forma um pouco mais especializada, outro de uma forma mais genérica. A gente vai ver as questões de compilação e a estrutura da linguagem em Java e também conceito de orientação a objeto. Relembro e reitero que o Java é uma linguagem de programação orientada a objetos, no paradigma orientada a objetos. Então, sobre a linguagem de programação Java, julgue os próximos itens. A compilação de um programa Java para ambiente Windows gera um programa com extensão exe, o qual é executado pelo sistema operacional. O que vocês acham desta asserção? Ela é correta ou está errada? Vamos lá. Na forma de falar sobre a questão, eu já dei até um breve spoiler. Eu coloquei compilação, mas o Java não é uma linguagem compilada, ela é uma linguagem interpretada. Olha a pegadinha do malandro. E daí eu tenho que, inclusive, corrigir isso. Como que funciona o Java? O Java, quais são as características dessa poderosíssima linguagem de programação? Ela é multiplataforma, não multiparadigma, como eu falei do Python no vídeo anterior. Ela é multiplataforma, ou seja, o que significa ser multiplataforma? Ela funciona em quaisquer sistemas operacionais. Então, eu consigo rodar na plataforma Windows, eu consigo rodar no, na plataforma Linux, no sistema operacional Linux, no Mac OS. Da mesma forma, eu consigo rodar a linguagem Java no Android, que a base é Linux também. E como que isso funciona? O Java, ele demanda, ele exige, vamos dizer assim, que nós instalemos a JVM. O que é o JVM? Java Virtual Machine, a máquina virtual Java. Essa máquina virtual faz com que o código feito na linguagem Java seja compreendido, essa máquina virtual vai conversar, vai conversar com quaisquer tipos de sistema operacional, fazendo as conversões
dos binary codes lá, dos códigos binários, vamos dizer assim. Logo, logo, esta asserção está errada. Errada, tá? Porque quando a linguagem de programação é Java, existe uma compilação? Até existe, só que essa compilação não está associada a uma plataforma de sistema operacional, e sim interpretada. Quem que interpreta? A Java, a máquina virtual Java, o JVM, Java Virtual Machine ou MVJ, se a gente for abreviar em português, tá ok? Isto é que torna esta asserção, né, errada. O fato de focar num único ambiente de sistema operacional e dizer na assertiva que gera um código executável. Na verdade, não gera-se um executável com extensão exe, tá? O código Java, que seria uma espécie de executável, talvez, seria a extensão jar, que é do próprio Java, e esta extensão é compreensível pela máquina virtual Java. Questão de número 67 da prova de 2021, focado em ciência de dados, ainda é Java, e esse conceito é um conceito que vai diretamente ao fundamento do Java, como linguagem orientada a objeto. Então vamos lá. Sobre a linguagem de programação Java, julgue o próximo item. O polimorfismo ocorre quando a mesma operação é construída em uma mesma classe ou quando o método da subclasse sobrepõe-se ao método da superclasse. Ó, vários conceitos de orientação a objeto e conceitos estes importantíssimos. Então vamos lá. Polimorfismo. Polimorfismo é uma característica do paradigma orientado a objeto. O que que é? Na relação de herança, quando eu tenho uma classe pai, uma classe com super características, essa classe doa características para o seu filho, tá? Ou seja, o filho herda as características do pai. Essa relação é a relação de herança. O polimorfismo vai acontecer nessa relação de herança, tá? E vai acontecer exatamente nos métodos, nas operações. E como que acontece? Bom, o filho herda as características do pai, só que o filho, quando faz 18 anos, por exemplo, ele se torna, ou pelo menos deveria se tornar, independente. Ele manda no seu nariz. Assim, o filho, ele tem alguns comportamentos que vão se diferir, é outra geração, do pai, tá? E o polimorfismo, ele é associado exatamente a este comportamento do filho que se difere do pai, tá? Ele herda as características, ele tem um comportamento que é parecido, semelhante ao do pai, só que ele tem o jeito dele de fazer as coisas. Como assim? Vamos traduzir para termos computacionais e termos da própria linguagem de programação. Por exemplo, se eu tiver um método de efetuar pagamento na classe pai e este método for, por exemplo, do tipo protected, tá? Que entra em escopo de visibilidade. Escopo de visibilidade é a visualização da método do atributo com relação às demais atributos, métodos e até outras classes do meu modelo orientado a objeto, tá? Efetuar pagamento está na classe pai, eu herdei. Daí eu tenho as classes filhas, pagamento à vista, o método pagar à vista, que é um método especializado,
e tem pagar parcelado, tá? Esses dois métodos especializados são tipos polimórficos de efetuar pagamento da classe PAI. Eles herdam as características do modo de pagamento. Por exemplo, calcular o total. Nos dois, vai ter o procedimento, pode calcular o total. Porém, eu posso ter regras de negócio no pagamento à vista para aplicar um desconto, tá? Daí, o que que acontece com o método pagar à vista na classe filha? Ele vai processar o valor de desconto e vai dar o total já com desconto, ou seja, houve mudança no comportamento padrão do efetuar pagamento. Da mesma forma que no pagar parcelado, eu vou ter o próprio cálculo das parcelas e, dependendo das regras de negócio, eu posso ter acréscimo de juros e não desconto. Ou seja, o efetuar pagamento do pai foi herdado para os filhos? Foi. Só que nos filhos ele passou a ter um comportamento distinto. Este comportamento distinto nós chamamos de polimorfismo. Ou o que que é poli? Poli, quatro, morfismo, formas. Tá? Então, são formas diferentes de executar o mesmo método. Seria este o conceito padrão. Logo, como que isso acontece na linguagem de programação Java e na orientação a objeto de uma forma geral? Esta assertiva está correta, porque sim, no polimorfismo, até pelo que eu expliquei, dos conceitos, isso ocorre. Eu procurei explicar da forma mais simples possível, mais compreensível possível. Então, esta asserção está correta. Ó. O polimorfismo ele vai ocorrer quando a mesma operação, tá? Eu mudei o final das operações no filho, né? Mas pode ser o mesmo nome, tá? Do método. Ó, quando a mesma operação é construída em uma mesma classe ou quando o método da subclasse é a classe filha, sobrepõe ao método da superclasse. Quando o pagamento à vista com o cálculo de desconto for retornar o total para o pai, ele vai retornar com o valor do desconto, com o valor da aplicação das regras de negócio, que foi programado no filho. Tá? Então, está correto. Da mesma forma que o pagar parcelado também vai devolver o total e as parcelas calculadas para o pai. Pode funcionar dessa forma. E vai sobrepor o que foi feito na superclasse, na classe Prime. Tudo bem? E daí, é claro, aquele pedido maneiro, ligeiro. Se você gostou deste conteúdo, acha que o canal agrega, curte, compartilha, divulgue, ajude-nos a crescer para a gente poder celebrar 100 inscritos, 200 inscritos, 500, 1.000, 2.000, 3.000, quem sabe 1 milhão. 1 milhão talvez seja um pedido audacioso, né? Mas aos poucos a gente chega lá. Até o próximo